Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui com Lalu Cleide. Parece que eu cheguei chegando. Calma aí, minhas pedras preciosas. Vamos respirar. Já estou pronta para ir à Secretaria de Saúde, né? Marcar minha viagem. E acho que eu exagerei, mas nem tanto. Ó, uma camisa, uma bermuda, uma sapatilha e eu. Às vezes eu acho que eu exagero mesmo, mas esse lenço de cetim, na verdade, eu botei na cabeça. Depois eu pensei melhor, eu digo, não, vou fazer outro acessório. Aí eu botei assim, como esse estilo gravatinha, ficou, ó, perfeito. E, na verdade, eu tô passando aqui agora porque já me acostumei, né, gente, falar com vocês. Ou eu falo, ou eu falo. Aqui é a luz do meu quartinho, que eu estou mostrando o reflexo. Deixa eu puxar um pouquinho mais para perto de mim todos essa preparação que eu faço para eu ficar aqui à vontade conversando com vocês sobre essa continuação de todos os dias, mesmo você vendo que, por exemplo, faz quando eu abri uma loja e eu tô vendo que as pessoas visitam muito, parecem até gostar, mas vamos dizer assim, leva pouco material, compra pouco. Então, eu continuo investindo na minha loja, trabalhando para melhorar, para aprimorar, para ter, vamos dizer, aconchego, né, aos clientes e boa recepção aos clientes e preparando sempre para melhorar, melhorar, melhorar. É o que eu estou fazendo aqui no meu canal. Eu não estou, vamos dizer assim, não estou tendo retorno financeiro, mas eu estou tendo um retorno emocional, um retorno psicológico, um retorno pessoal, né? Porque é onde eu estudo mais, eu me solto mais. Cada vídeo que eu faço, eu também controlo minhas ideias para que eu não solte ideias ao vento, que muitas vezes uma coisa pode ser muito benéfico, mas também um pensamento mal colocado pode se espalhar de uma forma também que prejudica. Então, aquele cuidado para ser responsável com as palavras, né, com meus pensamentos, para que eu não solte e depois eu não dê conta de dizer, não foi assim que eu disse mesmo e continuo achando assim. Então, para que eu tenha essa segurança de dizer, foi assim que eu falei mesmo e é assim que eu penso e creio que não estou fazendo mal a ninguém com o meu pensamento. Então, é dessa forma também que eu tenho que estar sempre peneirando meu comportamento, na verdade. E não tenho preconceito, sou uma pessoa fácil de, de aceitar grupos diferentes, né, na minha vida. Não tenho esse preconceito de dizer, eu não me relacionaria com pessoas assim ou assado. Na verdade, eu tenho dificuldade de me relacionar, eu acho que todo mundo tem, de se relacionar com uma pessoa extremamente grossa, extremamente vamos dizer, sem educação, extremamente perversa, pessoas desprovidas de amor. Essas são as que eu oro todos os santos dias para que eu não as conheça sequer, que elas sempre cheguem atrasadas na minha vida e que eu já tenha partido daquele lugar que elas cheguem, que eu me desencontre constantemente de pessoas abusivas, cruéis, mal educadas, arrogantes, prepotentes e sem amor, né? Pessoas que não têm energia boa para trocar com você. Eu, sinceramente, todos os santos dias eu digo a Deus, Senhor, faça-me desencontrar de todas aquelas pessoas que não são compatíveis com o meu gênero, com o meu jeito de viver, com o meu
com minhas escolhas de vida. Se tiver que passar por a minha vida, que seja muito rápido, porque eu creio que conviver com pessoas assim é uma eterna tortura. É como se você estivesse asfixiando o seu oxigênio, o seu respirar, a sua vida. É como se você estivesse diminuindo o ar da sua vida quando você convive com pessoas extremamente tóxicas. Porque eu não vou dizer que tóxicas você encontra, mas extremamente tóxicas eu quero desencontrar todos os dias delas. Eu juro por Deus que eu estou certa disso. E eu oro todos os dias ao Senhor para que livre meus filhos, meus netos, minha família, meus amigos, as pessoas boas, as pessoas que têm uma bondade genuína dentro delas, que elas não se encontrem com pessoas perversas e que se encontrarem seja só para saber que elas existem de verdade, mas que não contamine elas e que não seja muito tempo na sua vida, porque tudo é uma experiência, né, gente? Eu não vou dizer que nunca você vai encontrar uma pessoa desprovida de amor, porque fica como se fosse ilusão. Será que existe mesmo uma pessoa mal educada e perversa ao extremo? Existem, elas existem, infelizmente elas existem e vivem no nosso mundo. Mas eu digo todos os dias ao meu Senhor Deus que eu quero desencontrar delas e que se eu tiver a escolha de fugir delas, eu fugirei sem olhar para trás. Eu tava com vontade de falar sobre fuga, sobre você tentar uma fuga, né? Tem gente que vê isso com os maus olhos, com, tipo assim, uma falta de virtude, né? Sua, você fugir da raia, fugir de cumprir uma lei, fugir de pagar uma, um castigo, fugir de estar em um determinado lugar que escolheram para você e que não foi você que escolheu. E eu pensei, tem várias oportunidades, como se diz, não são todas as opções de eu estar ali por escolha dos outros e eu querer fugir que sejam boas, mas eu já ouvi muitas histórias de pessoas que estavam presos ou a um hospício, ou até mesmo uma prisão mesmo, de escravidão ou de alguma coisa desse tipo. E ele trabalhou e descobriu uma chance de fugir. E nessa chance de fugir, ele arrisca também a vida dele. É meio que tudo ou nada, né? É meio que assim, 8 ou 80, vamos dizer. Porque numa fuga você arrisca a sua vida. Principalmente se você tiver com vigílias, né? Pessoas te vigiando para combater sua fuga, vamos dizer assim. Então, você se arriscaria. Mas eu falo assim, tem tanta gente que deu certo de uma fuga, às vezes de um país para outro, e ela construiu a vida dela, fez grandes histórias e famílias. Então, fica assim, dentro de minha mente, uma pergunta: até que ponto você tem que se entregar mesmo ao que escolhem para você e te prendem num determinado lugar? Até que ponto você tem que ficar inerte a essa situação ou até que ponto você deveria criar oportunidade de você fugir realmente daquela situação, se libertar e nisso você não perder totalmente sua virtude, né? Porque normalmente falam fora da lei, um fugitivo, alguma coisa desse tipo, mas desde que você tenha uma mente saudável para continuar progredindo como ser humano, eu acredito, eu penso assim com muita delicadeza para decidir esse pensamento meu, que vale a pena sim fugir, se esforçar, ser líder de sua vida, ser autor da sua história e diretor dos acontecimentos que vierem também, primeiramente pedindo sempre a influência do Senhor Deus, sempre a proteção, sempre abrindo os caminhos, sempre lhe influenciando. Seja influenciado pelo Espírito Santo, porque eu não sei contar histórias sem falar que teve o dedo de Deus, a mão de Deus, o olhar de Deus.
sobre aquela pessoa, ou a determinada história, ou determinada família e situação. Eu não consigo fazer nada e deixar o meu Deus de fora. Aliás, o meu Deus é o princípio de todas as coisas na minha vida. É a causa, né? Eu diria meu sustento. Eu não acordaria, não teria coragem de ligar esse celular e falar com apenas a câmera e ter quase que uma certeza lá no profundo da minha alma que isso um dia vai ser usado em algum estudo, em alguma situação como exemplo, né, de força, de coragem sua, de saber que você é um grãozinho de mostarda, um grãozinho de areia num mundo tão imenso, tão diverso, tão cheio de pessoas com histórias extraordinárias, e você acreditar que você também pode fazer sua história extraordinária, que você pode acreditar que você pode ter fé, que você é capaz de sobressair, de crescer. E tudo eu aprendi sobre treinar sua mente, sobre treinar. Se você vai para uma academia e você só vai 3 dias e daí você começa a botar desculpa, mas está pesado, tá isso, tá aquilo. Cabeça dói, a barriga dói, eu me desmotivo assim, você tem que forçar. Isso é seu cérebro querendo que você fique no conforto, te avisando que é melhor ficar sentado, te avisando que é melhor ficar parado. Mas você tem que treinar o seu cérebro a acreditar, e ele só vai começar a acreditar em você quando você faz todos os dias, mesmo sem vontade, mesmo sem desejo, mesmo sem motivação, vamos dizer assim. Mas quando o seu cérebro acostuma, quando ele entende o aviso, ele começa a agir, aí você já começa a ficar no automático. De repente, ir para academia é quase que um exercício fisiológico, vamos dizer assim, uma comparação. Então, tudo é treinar sua mente. Tudo, 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 tudo. Sobre a dor, sobre que dor você suporta. Claro que tem umas dores insuportáveis que, pelo amor de Deus, a gente tem que pedir ajuda, tem que pedir socorro. Eu sei porque já senti. Mas tem umas dores que elas vêm assim para ficar ali testando. Aí você vai pro lado do remédio. Você fala, vou esperar mais uns 10 minutos, uns 15 minutos para ver se passa só com água, ou com um cafezinho, ou com um suco, alguma coisa assim natural. E aí você vai levando, vai levando. De repente aquela dor sumiu, né? Parece até que era psicológica, mas é sobre você não correr para cima de tudo, vamos dizer, de um remédio mais agressivo, quando você pode ir testando se você realmente está precisando daquele remédio, né? Não partir já para o mais forte, mas você ir dando seu paliativo, vamos dizer assim, de uma forma que você vai enganando e você não vai se envenenando. Assim também você faça com a raiva. Claro que eu estava descontrolada, principalmente no começo desse ano, eu já tive um surto terrível. Um surto que nesse dia estava chovendo e eu saí para a rua com a roupa de ir para o trabalho, saí para a rua pulando no meio da chuva, do sereno e falando que eu pirei, que eu tô louca, e, enfim, com dó de mim mesma e gritando. E claro que um monte de gente viu e eu fiquei envergonhada depois de sair fora, não vou mentir, fiquei muito envergonhada. Mas depois passou, eu falei, tá tudo bem, Cleide, você teve um cansaço mental e de todas as formas, um cansaço, um estresse a um pico tão alto, gente, que eu esqueci de repente até onde eu estava, quem eu era, e só gritava, e uma sensação de desespero mesmo, de que será que isso não vai passar? Eu vou continuar dessa forma humilhante? E eu lembro-me que no final de toda a minha gritaria, eu me ajoelhei e comecei a gritar por Deus. E depois, com um tempinho, os vizinhos, amigos, umas pessoas me acalmaram, me deram água, me acolheram e eu me acalmei. Mas eu tô falando que não é porque eu tenho segurança
das minhas emoções, não é porque eu tenho segurança dos meus pensamentos, não é porque eu tenho domínio sobre minhas emoções, eu não tenho, né? Mas a gente fica buscando o tempo, a maior parte do tempo equilibrado. E se você sabe que tem umas coisas que ativa esse drama, esse cansaço estressante em você, se afaste dessas coisas que ligam esses gatilhos, né? Que lhe põe para viver sempre em drama, em desespero. Procure mais estar com pessoas, ambientes, ler livros, a Bíblia, fazer seus vídeos igual eu faço. Isso tudo me acalma. Isso tudo faz um pouco também, quando eu estou bem calma, refletir sobre por que tanto estresse, né? Por que tanto desespero. Ah, tem tanta coisa que você pode esperar ela se acalmar para você resolver de uma forma mais pacífica, menos agressiva para ambas as partes, né? Que quando você está com o sangue fervendo, quando você está com aquela raiva de momento, quanto mais você conversa sobre o assunto, mais você vai ficando estressante, nervosa, e é onde acontecem as crises, né? Para quem já convive com crise, como eu, é onde acontecem as crises, gente. Então, não sou uma pessoa, vamos dizer assim, você estudou algo sobre psicologia? Não, não em faculdade, mas na vida, assim, eu sempre quis entender a mente, eu sempre quis entender nossa mente, né? A mente humana, não só a minha, mas o que faz uma pessoa se comprometer a viver sempre humilhada, torturada, apanhando de todas as formas que eu falo, apanhando fisicamente, mentalmente e até espiritualmente, porque quando você deixa as pessoas te sugar a tua energia, você acaba também ficando fraca na fé, você começa a ficar fraca em tudo, você até quer se reerguer, mas você fica, é como se você tivesse descarregado mesmo. E só a misericórdia divina para ir te recarregando, te curando, te arrumando e te iluminando um caminho. Por isso, não julgue as pessoas que fugiram, elas não fugiram por ser fracas, elas não fugiram por ser covardes e elas não fugiram por ser más, mas por elas sonharem que poderia mudar a vida delas, que poderia mudar a situação delas, que poderia fugir sim de uma condenação que elas talvez estava sendo julgada com covardia e com, vamos dizer, de forma injusta, né? Ela estava passando por uma prisão injusta ou por um cativeiro de muita injustiça e ela planejou e deu certo a fuga dela. É onde eu digo assim, a presença de Deus pura e viva. É claro que tem casos e casos e você vai pensar assim, né? Nossa, já pensou se todo mundo que fosse condenado porque deve, porque é mesmo um filho, né? Como as pessoas falam, um grande canalha, vamos dizer assim, e ele achar fuga. Como eu acredito que as pessoas têm jeito, eu acredito muito no ser humano, porque quando Deus é quem rege, ele pode sim transformar, até aquele que você fala assim que é um transtorno, até porque muitas pessoas têm um comportamento que parece transtorno e pode não ser, pode ser só um jeito que ele adotou de viver e ele pode se transformar, como eu disse, e volta atrás, a mente da gente pode ser treinada. No começo parece que você está mentindo para você, mas depois você vai ver que era só um treino e que todo treino exige disciplina, todos os dias, aquele mesmo horário, né? De preferência no mesmo horário, de preferência os tantos de horas ou minutos, fazendo aquela determinada exercício.
Então é sobre isso que você começa a crescer. E eu estou por aqui no YouTube, não estou ainda fazendo parceria, né, de forma nenhuma. E não é porque não quero, claro que eu quero, né? Porque eu ainda não tenho audiência suficiente, eu não tenho audiência, é, audiências horas, né, pessoal? Eu não dou, vamos dizer assim, eu não sou aquela pessoa que mantém um Ibope que mereça ser retribuído financeiramente. Mas eu não estou dizendo, não estou me diminuindo, eu estou como se eu tivesse fazendo uma faculdade. Faculdade demora um pouquinho para você ficar pronto. E eu estou aprendendo. Aqui eu estou aprendendo a entregar o melhor de mim, falar com mais clareza, com mais calma, sem aquela pressa, aquela euforia, aquele desespero, parecendo que eu estou agoniada. Não, agora eu já começo a sentir uma paz, uma calma. Eu não tenho mais aquele vexame, aquele desespero de dizer, não, eu tenho que fazer meu vídeo agora, desse jeito, tal, assim. Eu faço, muitas vezes eu faço em cima da bucha, pensei, ligo a câmera e falo, mas agora eu tenho também um pouquinho de mais atenção. Quero falar de um assunto de violência, eu vou pesquisar um pouquinho, vou ler um pouquinho sobre. O que que eu posso estar falando, o que que eu não posso, o que que eu posso estar me comprometendo de certa forma a passar uma personalidade que possa ser muito julgada e que isso venha me fazer mal e que eu não sei se eu estou preparada para certos haters vir aqui me detonar, né? Não, aí eu faço como a Narcisa diz, eu não tenho haters e se eles aparecerem, eu eu tiro eles da minha vida, eu excluo, eu bloqueio, eu acabo com eles. Então é sobre você estar certa de que você está fazendo uma trilha bonita, você está fazendo um mapa legal para sua fuga, você está criando uma oportunidade é, decente para você se enxergar mais na frente e dizer valeu a pena. Foi uma luta, muitas coisas hoje. Tem vídeos da gente, dos primeiros, e às vezes até qualquer um. Se eu tiver assim, eu tô aqui de boa e tal, mas se eu chego num lugar e tem alguém assistindo meus vídeos, eu confesso que eu tenho um tipo de uma vergonha assim. É como se fosse uma vergonha alheia, tipo isso, assim, tipo assim. Dá aquela sensação de que, sabe, eu não sei explicar ainda, mas eu ainda tenho isso. E também tenho um pouco ainda de medo de falar em público, de falar na frente, de falar no microfone, mas eu não quero carregar esse medo. Eu quero deixar ele para trás e dizer: eu venci um medo da frente, um medo do ao vivo, um medo de plateia mesmo, vendo a plateia, né? Não ser só uma plateia imaginária. Então, tudo isso são coisas que eu quero quebrar ainda na minha vida. E se eu não quebrar também tá tudo bem. Eu continuo fazendo meus vídeos assim, entregando meu documentozinho. E se alguém perguntar, voltar, e sobre isso? O que que você continua achando sobre isso? Se eu tiver melhorado meu pensamento sobre o assunto, eu vou dizer como eu pensava e como eu penso agora atual. Porque tudo, né? Tem um ditado que diz que só quem não muda a opinião são os idiotas. E e, e eu confio nessa frase, eu acho legal, que é sobre isso mesmo. Eu acho que tem coisas que você fala muito e depois você pode mudar sobre elas. Você teve vamos dizer assim, você não olhou para ela com aquele olhar de, de receber, de acolher. Você olhou para ela com um olhar crítico, um olhar de repelente, vamos dizer assim. E mais para frente você foi vendo que você estava sendo radical com aquele assunto e que você percebeu que o seu pensamento era, vamos dizer, precoce, né? Era você fez um pré-julgamento, você tinha um certo preconceito sobre aquele assunto e você tinha aquele pensamento diferente. Você pode mudar sim
Isso é de pessoas que amadurecem suas ideias e que estuda sobre elas, que não fica achando que só sua palavra tem que ser daquele jeito e morrer daquele jeito e tá tudo que só você tem tá certo de pensar assim sobre um tal assunto, mas você também pode pensar sobre você poder analisar e ver sobre um outro olhar. Um olhar de dar chance das pessoas mostrar realmente quem elas são e não aquilo que você julgou ou fez um pré-julgamento, um julgamento. É o preconceito mesmo, né? Quando você tem um conceito de uma coisa formado, né? Vamos rever os nossos conceitos, né? Por isso, não o preconceito, que você não carregue um preconceito, mas que você possa estar mudando também os seus conceitos sobre algo que você não entendia daquele jeito e você pode ter tomado uma consciência mais é, ajeitada sobre o assunto, vamos dizer assim. E, gente, eu digo para você que você não precisa também ser só ter ido na melhor faculdade do mundo, mas que você seja amoroso em todas as suas descobertas, que você tenha aquele capricho amoroso de estudar sobre o assunto, de repensar, e que quando você falar, como eu falei agora sobre fugir de um determinado destino que te dão, que não é você que escolhe, mas que te dão. Diz assim, Cleide, você vai ficar aqui em Utinga e você vai viver esse concurso pro resto da sua vida. E se eu quiser mudar de repente e falar, não, agora eu vou morar no Rio de Janeiro, ou no Ceará, ou no Pernambuco, ou no Recife, e lá eu escolho se eu quero ser concursada ou se eu quero ser é, empresária, se eu quero empreender, se eu quero ser professora, se eu quero ser livre, dar aulas, né, em outros, vamos dizer assim, vender minhas aulas e não ser obrigada a ficar um ano todinho servindo aquela instituição, aquela situação, mas que eu dê cursos onde eu possa também fazer as minhas férias diferentes ou o meu tempo para outras coisas, alternar outras coisas. Então é sobre outras coisas também. Um exemplo que eu dou é alguém determinar que você tem que ficar ali porque cuidar de outras pessoas e não te perguntou se você é feliz fazendo aquilo ali, se você é feliz naquela vida ali, naquela situação, e a pessoa quer determinar a sua vida sobre aquela situação, mandar na sua vida, decidir por você, e aí eu volto e faço você refletir sobre aquela frase, seja o autor da sua história e o diretor da sua vida, né? Que dirige sua vida, que faz escolhas, que torna a sua vida. Hoje mesmo eu acordei, falei pro meu marido assim, na cama, se a gente for pensar ou a gente perder assim, dizer assim, que sentido tem a vida, né? Se você começar a achar assim, não tem sentido nenhum, né? É só um dia atrás do outro. E eu falei assim, se você falar para você que a vida não tem sentido, você se desmotiva e você pode chegar a uma situação muito trágica, vamos dizer assim, se você não tiver um pouco de deslumbramento pela vida, que ela tem um sentido maravilhoso. Deus te colocou aqui para você traçar aquela missão, para você cumprir aquela missão, para você entregar o seu recado. E se você não pensar sobre isso, se você pensar que a vida nossa, que sentido tem a vida, né? Uma batalha tanto, vou ali, dou comida para meu gado, troco meu gado de pasto, faço não sei o quê, outra hora falta chuva para eu cuidar do meu gado, outra hora falta não sei o quê. E você acha que, e o meu gado? E se amanhã ou depois eu caio duro?
e eu deixei de viver tantas coisas porque eu fiquei zelando mais da minha fazenda, do meu gado, ou de qualquer outra coisa que você tiver, loja, seja lá o que você tiver, e você focou só mais naquilo, e você não viveu, você não tirou um dia de folga, você não comeu a comida preferida, porque você estava juntando para fazer mais um investimento altíssimo, você não fez aquele tratamento nos seus dentes, na sua beleza, no seu, ou não cuidou de sua visão, ou de você mesmo, enfim, porque você estava muito focado no que você ia empreender. Esqueceu de você. Então é sobre isso, sobre uma reflexão. Não se entregue só a. Não foque só no trabalho, só na sua empresa, só na sua fazenda. A vida é importante. É importante que você pare alguns segundos para você olhar seus netos crescerem, brincar com seus netos, tirar um pedacinho de uma tarde para tomar um chá, um café com a sua família, com alguém que você ama, com alguém que você gosta. Porque essas coisas preenchem, essas coisas faz sentido estar vivo. Curtir as pessoas que traz alegria, que faz a gente sorrir, aquele sorriso espontâneo, aquele sorriso que a pessoa arranca com aquele sua energia boa de estar com a gente. Então é sobre isso, não corra tanto. Não diga que não tem tempo para visitar a pessoa que você gosta, a pessoa que ainda está no seu tempo, que você não diz assim, ai, quando eu tinha minha mãe, quando eu tinha o meu pai, como eu digo, né, gente, perdi cedo. E eu vejo que tanta gente tem seus pais aí com 89 anos, com 90, e daí fica sempre muito ocupado, não vão visitar. E depois eles vão se culpar por um tempinho, né? Depois se acostuma, claro, que não vai ficar se torturando o resto da vida. Mas o remorso vem. E o remorso é um trem nojento de se engolir, viu? Digo por experiência própria que eu já tive, né? A triste o desagradável é sensação de sentir remorso, sim, de você falar assim, poxa, eu poderia ter dado aquilo que ela pediu ou que ela queria e era tão simples, era só entregar, só dar, só dizer tome, sabe? E depois você vê que você não fez, não. Também não se culpe por tudo que você não fez quando você não tinha maturidade, porque senão você vai começar a deixar de viver o seu presente maduro, infeliz com sua imaturidade. Seja também, vamos dizer, compreensivo com o seu passado, com coisas que você ainda não entendia, e se perdoe também, não fique remoendo muito tempo não. Mas se você está numa situação que você pode ajeitar sua semana para sobrar um tempinho para você visitar pessoas que sentem saudade de você, porque sentem, às vezes a gente se afasta das pessoas e elas sentem saudade do nosso cheiro, das nossas risadas, das nossas histórias, das nossas doidices, das nossas. Enfim, sente falta da gente. E o que é que tem a gente tirar um tempinho para se divertir com essas pessoas, para conversar com essas pessoas, para fazer um brinde à vida junto com essas pessoas? Isso é muito saudável. Então é bom a gente pensar sobre isso. E o sentido da vida é esse. E você não culpe ninguém por você não estar passeando, por você não estar curtindo a vida, porque a culpa é toda tua. Como eu já disse, a gente cria oportunidade até para fugir de uma sentença, de uma prisão, de uma escravidão. Tem muita gente que tem essa história, que ele era ali escravo, sofrido, ele estava mais prestes a perder a sua vida naquela prisão, naquele sofrimento, naquela batalha, naquela escravidão, naquele cativeiro, do que ele arriscar fugir, porque a estrada quando você está fugindo também, ela é muito arriscada, mas vale a pena a sua liberdade, você arriscar a sua liberdade, porque é aquela velha história, se eu estou num lugar que se correr, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, eu vou tentar correr, eu vou tentar ser mais forte que esse bicho, né? Porque se ficar come, né? Tá dizendo que correndo ele pode pegar, mas você pode ser mais forte que esse bicho. Quando você caiu na lapa do mundo, estica, né? E vai em questão de sobrevivência.
E você sobrevive, eu vejo muitas histórias de pessoas que fugiram de cativeiros, de situações improváveis de sair, e elas saíram e elas mandaram no mundo delas, no mundo, no seu mundo, porque você não pode transformar muito o mundo dos outros, mas o seu, você pode pintar da cor que você quiser, você pode fazer ele como você bem entender, o seu mundo, e que de preferência ele seja florido, cheiroso e cheio de amor. É sobre isso, sobre o meu recado de que sentido tem a vida. A vida tem um sentido significativo quando você sabe que você pode eternizar a sua vida, sim, dependendo do jeito que você trilha ela, do jeito que você dirige e do jeito que você cria, né? É o autor da sua história. Então, que você seja um brilhante na sua história. É sobre isso. Deus abençoe a todos e até a próxima, se assim Deus permitir. Agora lá, deixa eu ir cuidar da minha vida, né? Porque labirintos existem, mas a gente tem que percorrê-los até achar o caminho certo. Pense nisso. Beijo.